Deus. Quem já pode sentir a presença do Senhor aqui? Amém? De lá da minha casa, quando eu estava buscando uma palavra aqui com o Senhor, eu chorava tanto através dessa palavra. O Espírito Santo quebrantou tanto o meu coração. Eu confesso que eu não tive muito tempo assim para preparar, que o bispo me pegou um pouquinho assim de surpresa, mas como é bom, o Senhor ministrava no meu coração, como é bom a gente viver uma vida na palavra, como é bom a gente já viver uma vida jejuada, porque a gente nunca sabe quando o Senhor vai nos dar a oportunidade para algo. Amém? Então, que eu quero já começar passando para a vida dos meus irmãos, se prepara. Não espera a oportunidade chegar, se prepara antes, jejua antes, busca. Muitas pessoas e muitos ministérios por aí, eles só buscam e jejuam quando eles estão em congresso, quando eles vão fazer algo. Mas nós que somos cheios do fogo, não. Nós se preparamos diariamente. Amém? Enquanto eu vou ministrando aqui, você vai dando glória a Deus, você vai se enchendo aí do fogo, porque cada vez que a palavra vai sendo liberada e você recebe aí no teu espírito, o Senhor, Ele tem liberdade de passear, o Senhor, Ele tem liberdade de agir, e basta uma palavra para liberar algo para o teu e para o meu coração. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que vocês abrissem lá em Salmos 92, no versículo 12, se puder colocar até aqui. Eu estou na Nova Atualizada, na Almeida, só para poder estar batendo aqui a palavra. Aleluia. Rebarabassou, libera teu espírito, meu irmão. Rebarabacherianto lebiacai, redequemianto rebiafia soerebianta rabadai. Toda resistência caia por terra agora em nome de Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Requiassorequianta rabaia shedemianto lebiacai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, por esse lugar, Pai. Aleluia. Aleluia. Fala assim, meus irmãos. O justo florescerá como a palmeira. Está falando aqui de quem? Do justo. Tem algum justo aqui? Amém. Em nome de Jesus. Crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor. Na casa de quem? Do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vendor. E para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Eu não quero falar hoje, só um minutinho. Eu não quero falar hoje sobre a palmeira, mas eu quero falar sobre o cedro do Líbano. Quem já conhece sobre essa árvore? Alguém aqui conhece? Vamos interagir, meus irmãos, em nome de Jesus. Alguém conhece aqui sobre essa árvore que fala sobre o cedro de Líbano? Ninguém conhece? Aqui um pedacinho na palavra que me chamou a atenção, e como hoje é um culto de ensino, é um culto de estudo, eu fui pesquisar um pouquinho, né? Bem nessa parte aqui é onde fala sobre seiva e sobre verdor. Então, sobre seiva, meus irmãos, o que está falando o significado? É o líquido que circula pelos vasos condutores das plantas, agindo como sangue vegetal. Ele transporta água, nutrientes e açúcar, essências para a vida da planta. E o verdor significa, refere-se à cor verde, cor intensa, ao frescor e à folhagem exuberante, ou ao aspecto jovem e saudável de uma planta. Significa que tem frescor, juventude, fertilidade ou um estado de estar ativo e florescente. E aí eu quero falar um pouquinho, meus irmãos, sobre essa árvore tão tremenda. Eu já perguntei, a maioria que não conhece sobre essa árvore, né? E eu fui buscar aqui alguns estudos dela, e é muito curioso, porque a palavra do Senhor, não só aqui, mas em outros textos da Bíblia, nos compara a um cedro do Líbano. Quem quiser anotar, tá? Então, algumas curiosidades. Sabemos acerca do cedro do Líbano que ele cresce devagar, mas chega a atingir a altura de 40 metros. Quantos metros?
Eu falo para repetir para que possa gravar no seu coração, amém, meu irmão? Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade. E vai comparando aí com você. Enquanto a planta tem somente cerca de 5 centímetros. Imagina, nos 3 primeiros anos de vida, essa planta, ela cria para baixo a raiz primeiro. 1,5 metro até 2 metros. E quanto que ela sobe para cima que as pessoas conseguem ver? Não, 40 metros é onde ela vai chegar. Ela passa para fora 5 centímetros. 5 centímetros é o quê? Será que é isso? Imagina, 5 centímetros. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. O cristão é como o cedro do Líbano e, portanto, tem a promessa de crescer. Ainda que o seu crescimento seja lento, conforme a experiência do cedro, ele acontecerá e se tornará visível a todos. Outra curiosidade, raízes que buscam águas profundas. Outra verdade interessante é que o cedro do Líbano é muito resistente e suporta a ventos, a calores, suas raízes são profundas, buscam águas nos lençóis freáticos e por isso ele não depende da chuva. Assim deve ser o cristão, para crescer à semelhança do cedro. Ele não pode viver na dependência dos fatores externos. Ele precisa aprender a aprofundar as suas raízes, a fim de buscar alimento e provisão, mesmo em condições desconfortáveis e seca. É tremendo, não é? Meus irmãos, conforme eu ia lendo essa palavra e meditando, o Espírito Santo ia ministrando no meu coração, e quantas vezes eu me vejo ainda diante dessa árvore, que para a gente poder crescer, para a gente poder dar fruto, leva um tempo como ela, mas antes dela ser vista, primeiro ela criou raízes. E aonde que nós estamos enraizados no Senhor? É no secreto. Eu costumo dizer uma frase, eu falo até para as minhas alunas quando eu ministro o curso, né? Não tem como você estar perto de uma pessoa e você não falar de Jesus, né? Não tem como. Então, sempre quem não me conhece, eu trabalho com estética e eu ministro cursos ali da estética. E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar ali com as minhas alunas, antes de começar o curso, eu gosto sempre de falar alguma coisa de Jesus. Porque não tem como contar a minha história sem falar daquele que me trouxe até aqui. Né? Então, no momento que eu falo para elas, eu falo, olha, vocês querem saber o segredo é o secreto. E o secreto é o segredo. Eu nem quero saber a religião dela, não quero saber nada, mas eu quero falar da profundidade. Eu quero falar de quando a gente busca em Deus. Eu não sei o que você está buscando nessa noite, meu irmão. Eu não sei se é para a tua vida financeira. Eu não sei se é para o teu matrimônio. Eu não sei se é para a tua vida espiritual. Mas antes de você crescer, você precisa se enraizar na palavra. Você precisa criar conhecimento. Muitas vezes a gente quer algo da parte do Senhor, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer renunciar coisas, a gente não quer renunciar pessoas, renunciar lugares que muitas vezes o Senhor vai nos pedir. Uma pessoa que quer ter uma vida com Deus, muitas vezes é uma vida solitária assim. Quem já se sentiu assim, às vezes meio solitária? Não é? Quantas vezes a gente passa por isso, mas o importante é que naquela solitude o Senhor está ali, o Pai está tratando, o Pai está firmando as raízes. Oh, rebarabassore canta labás. Quando Deus te esconde, Ele é para te levantar. Ele não é para te abater. Talvez você está aí, Senhor, parece que ninguém me vê. Parece que nem os da minha casa dão valor para mim. Parece que nem os da minha casa reconhecem. Se eu jejuo, eles reclamam. Se eu não jejuo, fala que eu sou glutão. Se eu vou para a igreja, fala que eu vou para a igreja demais. Se eu fico em casa, fala que eu não faço nada. Aí muitas vezes a gente se pega falando, Senhor, o que eu faço? Nesse momento a gente tem que, se calar e mergulhar. Sair do raso, como diz a palavra de Ezequiel. Temos que mergulhar no profundo com Deus. E quando o Senhor nos compara ao cedro de Líbano, é isso que Ele está falando sobre estrutura espiritual. Quando eu estava lendo aqui essa mensagem e anotando algumas coisas, o Espírito Santo trouxe à minha memória sobre a história de Abraão também. A história de Abraão é linda e é preciosa. Quando o Senhor pediu Isaque para Abraão,
O Senhor conhecia a estrutura que ele tinha. Se Abraão não tivesse uma raiz profunda no Senhor, de intimidade, de amor, de profundidade, o Senhor jamais iria pedir Isaac para ele. Será que eu e você estamos prontos para dar o nosso Isaac para o Senhor? O Senhor só pediu Isaac para Abraão porque o Senhor confiava nele, porque ele era obediente, porque ele renunciou muitas coisas para viver o chamado dele, porque ele não vivia mais para ele, nem para suas vontades. As coisas do mundo já não faziam mais sentido. Muitas vezes o Senhor não te exaltou ainda, meu irmão, não te levantou, porque falta ainda muita profundidade, falta ainda descer um pouquinho mais. Às vezes o orgulho, a soberba está falando um pouquinho alto. Deus não está levantando aparência, Ele está levantando estrutura. Lá em Jeremias fala: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Ainda que não dão nada para vocês, meus irmãos, ainda que não está florescendo, ainda que seu ministério você busca tanto, Senhor, mas por quê? Acontece com tantos e comigo não aconteceu ainda. Raiz, profundidade, secreto, renúncias. Mas às vezes a gente só quer, mas não quer renunciar. E renunciar dói. Se afastar de pessoas dói. Deixar a sua vontade para viver a vontade do Pai dói. Tem uns 2 anos, eu morava em Atibaia com meu esposo. Tem 2 anos que o Senhor vinha falando para mim que o nosso tempo em Atibaia já tinha dado. Nós não saímos de Atibaia porque as coisas estavam ruins, não. Nós estávamos muito bem no ministério. Eu estava muito bem com a minha clínica, tinha acabado de montar. Quando começou o ano de 2025, eu fiz aquele mapa do ano, coloquei ali, né? Um ato profético, todos os meus sonhos, minhas vontades, da vida espiritual, material, coloquei tudo ali no meu mural. E um dos meus pedidos para o Senhor, do meu mural dos sonhos ali, era que eu gostaria muito de poder montar a minha clínica do meu jeito, poder contratar uma arquiteta. E quando eu fiz aquele pedido, eu não tinha condições não, minhas irmãs, para contratar arquiteta. Eu não tinha condições para montar a clínica dos meus sonhos, porque para fazer do jeito que eu gostaria, eu precisava o quê? Desfazer de tudo e comprar tudo novo. Mas pela fé e estrutura em Deus, eu coloquei ali no meu mural dos sonhos. E aí, quando foi o ano passado, no começo do ano, o Senhor me permitiu mudar para um outro lugar. Eu estou compartilhando isso com vocês, porque às vezes o nosso testemunho edifica, né? Mas eu não vou sair da palavra, tá? E aí, meus irmãos, no começo do ano, o Senhor me permitiu mudar para um outro lugar e eu pude contratar uma arquiteta. Eu pude comprar os móveis, não sei como, sem dever nada para ninguém, tá? Porque crente não pode sair devendo para o povo, meus irmãos. Não pode, nós temos que andar na linha em todos os sentidos. Lembra da raiz? Isso faz parte, um bom caráter. Nós temos que ter o caráter de Cristo. A gente não pode fazer aquilo que a gente não pode. A gente não pode querer fazer só para se aparecer, para dar status. Não. Nós temos que fazer com sabedoria e discernimento. E aí eu montei a clínica, tinha a parte de baixo, a parte de cima. E aí eu estava contratando um moço para fazer as paredes de drywall. E eu me lembro que eu estava na parte de cima. Quando eu olhei para baixo, eu já estava com palavra que nós iríamos sair dali. Eu só não sabia para onde. Eu nem queria vir para São Paulo, não imaginava que a gente iria vir para São Paulo. Nós saímos de São Paulo, já tem uns 24 anos que eu saí de São Paulo, mais ou menos, que eu estou no interior. E quando eu estava na parte de cima, olhando como que ia ser o projeto ali para estar fazendo, o Senhor falou para mim, você não vai ficar muito tempo aqui. Aí eu olhei para o meu marido que estava embaixo, eu falei para ele, amor, o Senhor acabou de falar comigo que eu não vou ficar muito tempo aqui. Ele, amor, a gente não pagou nem o primeiro aluguel, não fez nem as paredes ainda. Eu falei, amor, aí é com Deus. Meus irmãos, não deu 6 meses. A clínica linda. Eu falei, não tem problema, Senhor, é tudo teu, nada é meu. Eu não me apego mais a coisas, a pessoas, eu estou enraizada no Senhor. Eu quero morar no céu, eu quero fazer a tua vontade. Tudo isso daqui vai ficar, toda aparência não é nada, meu irmão. O que o Senhor quer saber é do nosso coração. O que o Senhor quer saber é do nosso desejo de ganhar almas.
O que mais importa para o nosso Pai, se a gente parar para pensar? Nossa, eu já estou sentindo a presença do Pai forte aqui. O que mais importa para o nosso Pai são almas, são vidas. E quando eu casei com meu esposo, eu estou no segundo matrimônio. Quando eu casei com meu esposo, eu coloquei o nosso matrimônio disponível para o reino, para fazer a vontade dele. Não viva mais nós, meu amor, mas viva a vontade de Deus em nós. Então, quando o Senhor falou que ia nos tirar dali, como eu estava falando no começo, não estava tudo ruim, pelo contrário, estava tudo bom. Tinha acabado de montar a clínica, estava com o ministério, uma bênção na igreja, a casa, o valor do aluguel lá bem mais barato que aqui. Se fosse olhar para minhas condições financeiras, a gente não poderia estar aqui, eu e o meu esposo. Mas nós viemos em obediência. Repete comigo, meus irmãos, essa palavra. Obediência. Porque Deus pediu Isaac para Abraão? Porque ele era obediente. E muitas vezes o Senhor vai pedir coisas para você, como ele pediu para mim, que era para obedecer. Eu não tinha vontade de sair daquele momento dali. Eu sabia que o Senhor me ia levar, mas não queria vir para São Paulo. Eu não sabia que o apóstolo tinha montado a igreja aqui ainda. Eu e meu esposo, nós acompanhamos o apóstolo desde as redes sociais, e quando ele inaugurou em Jundiaí, nós estávamos lá. Quando ele inaugurou como chama a outra? Em Várzea Paulista, nós também estávamos lá na inauguração, então a gente já vem acompanhando o ministério do apóstolo há muito tempo. Mas quando o Senhor nos trouxe para cá, para o Alphaville, uns 2 meses antes, 3 meses da gente mudar, foi que inaugurou aqui. Aí eu falei, como Deus é lindo! Como Deus é lindo! Quando eu fiquei sabendo que a igreja ia estar aqui em Alphaville, eu já sabia que eu vinha para cá. Nossa, meu coração transbordou de alegria, porque eu já me sentia filha daqui. Quando eu vinha para os cultos, meus irmãos, era uma luta para chegar lá na minha igreja. Imagina, presbiteriana renovada, eu sempre fui do fogo. Meu coração sempre queimou. Quando eu queria me encher de Deus, eu corria lá para o apóstolo. Quando eu queria me encher de Deus, eu corria para os vídeos. Eu maratonava os vídeos do apóstolo. Quando eu o conheci, que foi pela internet, meu Deus, eu mergulhava demais. Porque a sede era tanto da presença do Pai, a sede era tanto, e eu sabia que o tempo que nós estávamos ali em Atibaia, que foi 8 anos, foi por um tempo que Deus permitiu. Mas não tem nada a ver comigo com meu esposo, se parar para pensar. Mas é a obediência, Deus nos queria ali para tratar de alguma forma com a gente ali. Nós somos bênção naquele lugar, mas também abençoamos muito e recebemos muito. Amém? Então é sobre obediência. É sobre estar firmado. E quando nós estamos firmados na raiz, no alicerce no Senhor, a obediência faz parte. Então, para sair de lá, nós precisamos obedecer. Foi uma luta para chegar até aqui, meus irmãos. Nós passamos lutas de tudo que vocês podem imaginar. Para a gente vir para cá, para vocês terem noção, marcamos a mudança, o caminhão de mudança não deixaram entrar no prédio. Eu nem conheci o dono do caminhão, a nossa casa ficou tudo dentro daquele caminhão, e o cara simplesmente foi embora com a mudança, assim, eu nem sabia onde o cara morava. Então, assim, tudo aconteceu. A energia demorou quase 15 dias para ligar. Enfim, muitas coisas aconteceram. Mas nós não murmuramos. Nós permanecemos firmes. Senhor, nós estamos indo debaixo de uma palavra. Senhor, nós não estamos indo por trabalho. Nós não estamos indo pela nossa vontade. Mas nós estamos indo para cumprir o ID, para fazer a tua vontade. Eu não sei o que vai acontecer lá, Senhor. Mas eis-me aqui. Eu estou em obediência. É fácil obedecer? Não é fácil. É renunciar a tudo e todos. Mas faz parte do processo. E depois que nós mudamos, quando nós pisamos aqui em Alphaville e dentro do ministério, meus irmãos, fez assim, ó, tudo está acontecendo. Tudo, mas Deus tem mimado tanto a gente. Se alegra comigo, meus irmãos, porque Deus tem mimado muito, que eu olho para o meu marido e eu falo, amor, o que é isso? Sabe o que é? Obediência. Raiz profunda no Senhor, renunciar, não está com o coração em coisas, em lugares e em pessoas, mas está com o coração no Senhor. Obediência gera bênção. Se talvez para você tenha custado obedecer o teu líder, obedecer o teu esposo, porque é fácil a gente obedecer dentro da igreja muitas vezes, mas e lá dentro da nossa casa? Isso faz parte do processo da gente estar enraizado no Senhor, porque vai englobar tudo. Será que temos sido submissa ao nosso esposo? E quando eu falo de submissão, muitas pessoas do mundo entendem de uma forma errada, né? Mas submissão é ser parceira do seu esposo, é saber baixar a guarda. Nós mulheres não somos fáceis muitas vezes, né? Mas também os esposos. O que adianta ser uma bênção dentro da igreja, mas trata a mulher mal?
xinga, briga com os filhos, fica gritando dentro da casa. Deus vai habitar em um lugar, meus irmãos, que tem grito, que tem palavrões ainda. O Senhor, Ele não vai habitar em um lugar assim. Precisamos descer um pouco mais profundo. Então o Senhor, Ele só vai nos levantar quando Ele vê que realmente chegou a hora. Vai chegar a sua hora. Fala para o seu irmão do seu lado, fala, vai chegar a sua hora. Fala, quieta o seu coração. A sua hora vai chegar, Deus está forjando o seu caráter, Deus está trabalhando, está forjando toda essa irritabilidade, todo esse coraçãozinho sujo, o Senhor quer tratar e quer limpar. E enquanto nós estivermos nesse mundo, meus irmãos, nós vamos ser libertos todos os dias. Não tem como uma pessoa chegar e falar, eu sou liberto 100%. Não tem como. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Enquanto nós estivermos nesse mundo, é todo dia cara no pó. Porque a gente erra, a gente peca só de pensar. Só de eu olhar meio torto para minha irmã, eu já pequei. Então, todos os dias, o processo da libertação é contínua. E o que não falta nesse lugar abençoado é palavra. O que não falta nesse lugar é alicerce. Tem pessoas que querem vir servir a Deus, meus irmãos, só num culto de domingo. Só abre a palavra do Senhor, que é tão preciosa. É um culto de ensino, amém? Então, posso dar liberdade para o Espírito? Amém? Tem pessoas que só abrem a palavra do Senhor dentro da igreja. E depois quer ser usado na palavra. Senhor, eu quero ser um pregador, uma pregadora. Senhor, me usa na palavra, mas só abre a Bíblia na igreja. Isso quando abre, quando não olha só lá. Ou de repente olha no celular. Eu sou do tempo meio antigo, meus irmãos. Eu gosto de folhear a palavra mesmo. Eu gosto de anotar. Eu gosto de escrever. Não julgo quem não faça isso, tá? Estou falando eu. Eu sou do tempo mais antigo. Eu gosto da palavra. Mas hoje em dia as coisas estão muito modernas, né? Hoje em dia as pessoas não trazem mais Bíblia para dentro da igreja. Hoje em dia as pessoas estão só no celular. Isso é o que eu penso, tá? Que Deus possa tratar no teu coração, em nome de Jesus. O vento que nós passamos muitas vezes revela a raiz. Deus quer que tenhamos raiz e não só aparência. Lá em Mateus 7, fala, desceu a chuva, correram rios. Nossa, acho que eu vou ler esse versículo todo, porque ele é lindo demais. Lá em Mateus, se puder colocar na tela, por gentileza. Mateus 7, no versículo 24, fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras, estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, Rabarabadai. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. A rocha do Senhor é a palavra. A rocha do Senhor, meus irmãos, é no nosso dia a dia. Vai bater o vento, ele vai vir para cá, vai vir para lá, você vai estar com a sua casa conturbada, porque não é todos os dias flores. Servir a Deus, muitas pessoas acham que é oba-oba, e não é. Não é todos os dias flores, não é todo dia que você vai orar e que você vai estar no manto, que você vai sentir a presença de Deus, mas uma vida constante aqui vai te aprofundar mais na raiz, como o cedro do Líbano. Não é toda vez que a gente dobra o nosso joelho. Eu amo me aquebrantar, eu tenho o coração muito quebrantado diante do Senhor. Eu choro demais. Eu choro, mas não é que eu estou chorando por problema, não. Eu choro porque eu me quebranto na presença do Pai. E o dia que eu não choro, eu fico, Senhor, quebranta aqui. Tira a dureza. Eu amo me derramar. Eu amo sair toda babada mesmo, pingada na presença de Deus. Quantas vezes eu deito lá no meu quarto, me jogo no chão, é poça de água. Eu amo isso, meus irmãos. Eu amo. Então, nós estarmos enraizados, vai passar o vento, vai passar as dificuldades, vai passar as tentações, vai passar as provações, aonde nós não estamos no momento, no lugar exato que a gente quer ou que a gente precisa. Esses ventos e adversidades da vida não vai te abalar, não vai me abalar se nós estivermos na rocha. Se nós buscarmos no Senhor, buscarmos refrigério nele. Não adianta eu estar passando por muitos problemas e procurar o meu irmão, procurar para desabafar com aquele que não vai te ajudar. Nós precisamos desabafar no Senhor. Nós temos que ter o nosso Senhor como nosso melhor amigo. Muitas pessoas chegam até mim e falam, pastor, eu não sei como orar. Será que Deus... Esses dias mesmo, num culto aqui,
Uma irmã, acredito que é uma irmã nova. Ela veio falar para mim, pastora, eu não sei como orar. Às vezes eu acho que Deus ele não ouve a minha oração. Meu irmão, claro que ouve. Deus, ele quer um coração contrito. Nós não precisamos de palavras bonitas para o Senhor, não, porque ele vê a intenção. Ele vê a intenção do nosso coração. Então, se você tem orado pouco, porque talvez você não sabe orar, ou talvez suas línguas ainda tá pequena, tá curta, cada vez que você se aprofunda no Senhor. Uma vida de oração, meus irmãos, é uma vida que vai te levar a você se destacar como esse cedro do Líbano, que depois ele chegou a 40 metros. 40 metros é mais ou menos quantos andares de um prédio? Alguém tem noção? Para a gente ter uma base? Alguém tem noção? 40 metros de um prédio, como que seria? 10 e 15? Olha isso. Vocês têm noção que essa árvore, quando ela criou a raiz e ela aprofundou no tempo certo, aqueles 5 milímetros ali, ou é centímetros, né, que eu falei? Aqueles 5 centímetros vai, ó. E aí pode vir vento, pode falar o que quiser. Eu não estou ligando porque a minha identidade está ativada no Senhor. Fala o que quiser porque eu construí base. Eu mergulhei profundo. Eu criei raiz. Quem me levantou foi o Senhor, não foi o homem. Quando nós estamos com a nossa identidade ativada, meus irmãos, pode falar o que quiser. Deixa que fale. Nós devemos prestar conta com o Senhor. Não é, meus irmãos? Mas para isso, a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa alma precisa ser tratada. Porque muitas vezes nós somos cristãos muito almáticos. É mimimi para lá, mimimi para cá, se ofende porque a irmã não cumprimentou. Aí já cria uma raiz de amargura no coração, aí já vem para o culto com um beiço grande. Ou se o bispo não teve tempo de cumprimentar, ou se o apóstolo não chamou para ir na casa dele. Meus irmãos, nossos líderes aqui, a função deles é nos dar alimento aqui. Não é ser nossos amigos, não. Tem pessoas que confundem. Não que isso não possa acontecer, claro que pode. Mas vocês preferem o quê? Ser amigo do apóstolo ou ser ministrado pela vida dele? Ser ministrado, ele é o nosso pai espiritual e nos dá alimento toda vez que sobe aqui nesse altar. E não é um alimento raso, não. Não é um alimento que se encontra em qualquer lugar, não. É um alimento enraizado, mas lá no profundo do profundo do profundo. E a gente confunde muitas vezes as coisas. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, ter maturidade espiritual. Fala em línguas aí, meus irmãos. Herebarabaxerianta labarabacai. Herequiaço demequianto lebiaço rebarabaxê. Herequiaxe dequimianto lequias. Oh, Jesus querido, fala conosco, Pai. Abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, porque o Senhor está falando, Pai, e queremos ser tratados, ó Pai. Tira toda a raiz de amargura, tira todo o pecado, tira toda a imundícia que nos impede de avançar, que nos impede de crescer, Senhor. Oh, rebarabassore canta labás. Requiaxedequimianto, requias. Lá em 1 Samuel, quando o profeta Samuel ele foi ungir Davi, tem um pedacinho do texto que eu acho muito lindo, que o Senhor fala assim para Samuel: o homem vê o exterior, porém o Senhor ele vê o coração. Davi, vocês acham que Davi se sentia capacitado naquele momento que ele ia ser ungido? Ele não sentia, ele era tão bonitinho, pequenininho, quando a gente vê os filmes, né? A gente consegue imaginar Davi, mas ninguém sabe o que ele fazia por trás. Já estava matando leão, já estava matando urso, estava ali tocando harpa, era um adorador, era um homem segundo o coração do pai. Mas quando Samuel foi lá para ungir ele, aquele pequenininho, Samuel se confundiu e olhou a aparência. Não se importa se as pessoas não estão olhando para a tua aparência. O que importa é que Deus te vê. Deus vê o teu coração. Deus vê o que está aí dentro. Deus vê o tempo de secreto que você tem passado com o Senhor. Talvez ninguém te vê. Talvez o bispo aqui não vê o nosso secreto lá na nossa casa. Mas quem tem que ver é o nosso Pai. E os frutos, Ele fala por si só. A gente não precisa se mostrar para ninguém. A gente não precisa sair estancando na cara das pessoas quem nós somos ou deixamos de ser. O seu secreto e a sua raiz com o Senhor vai revelar, não é, minha irmã, quem realmente nós somos em Deus. Você é forte, você é valente,
Aleluia, o Senhor te escolheu. Ainda que o inimigo tenha plantado no teu coração que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Talvez você cresceu com a sua família com uma mentalidade de escassez terrível e você não consegue romper na área financeira. Nessa noite eu libero sobre a sua vida um rompimento espiritual. Nessa noite eu libero sobre a sua vida que você vai crescer, que você vai avançar, que você vai ser o dono do seu próprio negócio. Que você vai ser bem sucedido em tudo, que aonde você colocar as tuas mãos, que aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai prosperar, porque ninguém te viu quando você estava lá chorando, ninguém te viu nas madrugadas, quando você acordava todos os dias, era frio, era calor, era com sono, você estava lá orando, você estava lá gemendo, você estava lá urrando, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Rebarabassore canta labadai, requiache de que anta labarás. O tempo de deserto não é para você morrer, não. O tempo de deserto está forjando o meu e o teu caráter, para na hora que o Senhor levantar, na hora que aparecer os 5 centímetros, ninguém vai dar nada, mas quando subir, aqueles que olhavam torto vai ter que reconhecer o Deus que nós servimos. Não é para mostrar que somos melhores que ninguém, não, mas a palavra do Senhor nos garante que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E nós fazemos parte de uma geração que serve. Nós fazemos parte de uma geração que ama a presença do Pai, que ama orar, que ama buscar a sua palavra e que todo dia busca um pouquinho mais, até a hora de estar pronto. E o Senhor olhar para mim e para você e dar uma autonomia para o anjo. Vai lá, anjo, libera lá para aquela minha filha, porque ela está demais, porque ela não tem negado, ela tem me obedecido. Rebarabaxê. Oh, reguiaçore canta labás. Deus é bom, meus irmãos, mas o inimigo nos confunde pelo meio do caminho. Ele planta tantas mentiras no nosso coração. Ele vem nos apontar tanto para dizer que não vamos conseguir, para dizer que está sendo à toa. Quantas vezes, eu sempre tive uma vida muito jejuada, sempre tive, mas quantas vezes, eu confesso para vocês que às vezes eu já parei, Deus, Ele nos perdoa, né? Porque nós somos humanos, mas eu já até parei para pensar, Senhor, será que está valendo a pena tanto jejum? Porque às vezes você entra de jejum e sai de jejum de, meu Deus do céu, de muito tempo, parece que você não está vendo nada, mas só parece, como a árvore do cedro de Líbano, só parecia, que mesmo assim demorou 3 anos para ela aparecer 5 centímetros, parecia que não dava nada para ela. Parecia que ela não ia florescer, enquanto as outras árvores estavam dando frutos de comer, aquelas folhas lindas. O cedro do Líbano, coitadinho, estava se aprofundando lá embaixo, ninguém dando nada. Quantas vezes ninguém deu nada para mim, não, meus irmãos? Ninguém dava isso, daí não vai dar nada, não. Até da família. Mas eu me levantei na minha família para quebrar ciclos. Eu me lembro do dia, meus irmãos, que eu fui tirar o meu visto. Eu estava ali naquela fila tirando o meu visto e a lágrima caía. Eu falava, Jesus, ninguém da minha família tem um visto. Ninguém da minha família saiu para fora do Brasil. São poucas pessoas da minha família que conseguiu fazer uma faculdade e eu rompi. Porque eu criei, porque eu tive fé, uma fé inabalável. Não é porque eu não tinha condições de nada, não. Vim de uma família muito humilde, de muita escassez, de muita miséria. E ninguém me ensinou isso, não, a ser uma empreendedora. Foi o próprio Espírito. Foi o Espírito Santo que criou raiz dentro de mim. Porque quantas vezes, meus irmãos, foi jejum, oração, palavra, ministração. Quantas vezes deixei de sair para estar ali no secreto. Quantas vezes eu deixei de comer coisas que eu gostaria porque eu estava de jejum. Quantas vezes eu renunciei, não dá para citar aqui, assim como você. Mas cresci uma menina pequena, meu pai largou da minha mãe de pequena. Não tive estrutura de um pai. Casei muito cedo com o pai das minhas filhas. Comecei a namorar com ele, eu tinha 12 para 13 anos, eu era uma menina. Fiquei 20 anos com ele me traiu a vida toda. Me aprisionava, me colocava dentro de uma caixinha, eu não conseguia avançar, eu não conseguia romper.
Mas o dia que o Senhor decidiu me libertar daquele cativeiro, eu já tinha raiz. Eu já tinha profundidade. Mesmo ele não merecendo, eu honrava a vida dele. E hoje o que eu vivo com o meu esposo hoje foi semente que eu plantei. Eu plantei muito no meu matrimônio antigo, mesmo ele sem merecer. Eu honrava a vida dele. Eu honrava. Eu era fiel. Eu plantava porque eu acreditava que Deus poderia transformar a vida dele. E é claro que ele poderia, mas se ele quisesse, ele não queria. Então, com cada caso é um caso, tá? O meu caso foi isso. Glória a Deus, o Senhor me libertou dele. O Senhor tratou meu coração, o Senhor me curou. Eu liberei perdão. Eu deixei toda a carga. Eu deixei toda aquela bagagem do passado de dor. Me levantei e falei, Senhor, eu sou filha. Eu sou filha e eu vou viver o extraordinário. Eu vou viver um matrimônio abençoado. Eu vou viver do lado com um esposo que te serve junto comigo. Toda vez que eu estou no culto aqui, meus irmãos, de mão dada. Não pense que eu quero me aparecer não, mas porque tanto eu desejei isso. Quanto eu vinha para os cultos e meu marido não vinha comigo. Eu via o pastor chamando os irmãos aqui na frente, os casais. E eu ali, anos, sentada na cadeira, e meu marido não queria nem saber de Deus. Então hoje, quando eu estou de mãozinha dada com meu marido, eu me lembro, Senhor, obrigada. Senhor, obrigada. Senhor, obrigada. Quando eu vejo ele orando, quando eu vejo ele jejuando, eu olho e falo, que bonitinho. Obrigada, Jesus, quanto eu desejei isso. E muitas vezes você tem isso dentro da tua casa e não dá valor. Olha para o lado, para a irmã que está aí gemendo, chorando, clamando, passando uma luta dentro da casa que o esposo não quer vir, ou que a esposa não quer vir. Nós precisamos ser gratos pelo Senhor, meus irmãos. A gratidão é um dos fundamentos para a raiz. A gratidão te levará a viver o extraordinário. A gratidão ao Senhor te tira do pouco e te leva para o muito. Porque se você não for fiel no pouco que você está, você não vai chegar no muito. Eu já tive experiências, meus irmãos, de ser muito reconhecida pelo meu trabalho. Eu tenho muitos troféus, mas aquilo não define quem eu sou. Aquilo faz parte do meu processo e de todos os meus estudos que eu tive. Glória a Deus por isso, mas aquilo não define nada quem eu sou. Mas sabe como eu comecei? Com uma pinça, uma tesourinha e um pentinho de pentear a sobrancelha. Foi assim que eu comecei. E cobrando muito barato. Muito barato. Foi assim que eu comecei. E dali vai subindo, vai subindo. É um degrau. O Senhor precisava me aprofundar. Eu precisava buscar, só que eu não fiquei parada. Eu fui fazendo cursos. Eu fui buscando. Então, aquilo que você quer para a tua vida, o Senhor faz uma pergunta para você hoje. O que você quer? Você consegue responder para o Senhor? Fecha os teus olhos um pouquinho, meus irmãos. O que você quer, apresenta diante do Senhor. Peça para o Senhor o que você quer nessa noite. Peça, mas peça com fé, sem duvidar. Sem duvidar, como diz a palavra do Senhor, porque aquele que duvida, não vai alcançar. Peça com fé. Você pediu? Agora abre os seus olhos, olha aqui para mim. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Responde para dentro de você com sinceridade. O que você está fazendo para alcançar o que você quer? Será que você está fazendo o certo? Será que no momento que o Senhor te entregar o que você quer, se é um ministério, minha irmã, eu não sei qual é o desejo do coração da irmã. Não precisa nem me falar se não quiser. Mas a irmã está preparada hoje se o Senhor te entregar? Tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós pedimos muito para o Senhor, mas a gente não faz nada para alcançar. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu gostaria muito de ministrar cursos, mas eu precisei pagar um preço alto. As pessoas querem as coisas tudo do céu, que cai do céu, gente, não quer pagar preço por nada. Todo mundo quer as coisas num comodismo terrível, e nós não chegamos em lugar nenhum. Se a árvore que nós estamos citando aqui não tivesse criado raiz primeiro para baixo, ela ia subir para cima 40 metros? Ela não ia. Então você vai chegar lá, meus irmãos. Assim como eu vou chegar, tenho muitos objetivos em diversas coisas. Porém, eu preciso o quê? Fazer por merecer. Se eu quero ser uma grande pregadora da palavra, eu preciso comer a palavra do Senhor dia e noite.
Se eu quero cantar um dia, estar aqui nesse altar tão abençoado, os irmãos louvando, adorando aquela entrega, se você tem desejo de cantar, o que você tem feito para isso? Você procurou já uma aula de canto? Você tem mergulhado na adoração, só você e o Pai ali? Senhor, me levanta. Senhor, a minha voz é tua. Porque não se trata de voz, mas se trata de adoração. Antes de Deus te levantar para você louvar e cantar aqui, você precisa primeiro louvar no teu quarto. Você precisa primeiro adorar a Deus lá no teu quarto. Antes de nós sermos um diácono, eu queria tanto ser levantado como diácono, eu queria tanto ser ungido. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou dando um bom testemunho? As pessoas estão olhando para a minha vida e estão vendo Jesus? As pessoas estão olhando para a minha vida e estão vendo o quê? O que as pessoas estão vendo? Aleluia. Deus está falando contigo, meu irmão? Está falando comigo. Porque a palavra de Deus, antes dela vir assim para a igreja, primeiro ela tem que falar aqui. E na minha casa o Senhor falou muito comigo. Cada vez que eu lia, anotando aqui algumas coisas, eu lembrava de coisas, lembrava de estrutura. E eu falava, Senhor, me dê essa estrutura espiritual. Amadurece meu coração, eu não quero mais ser menina, não. Não há mais tempo para brincar, Jesus está voltando. Eu estou falando aqui com vocês sobre a gente conquistar coisas, mas não é sobre isso, meus irmãos. Sabe por quê? Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando nós nos levantamos para fazer a obra do Pai, as outras coisas vêm. Então não busque coisas, busque o Senhor. Porque quando a gente busca o Senhor, quando a gente entrega a nossa vida e tem sede por Ele e por almas, automaticamente o nosso Pai, que é bondoso, vai nos dar. Não é, meu irmão? Nós que somos mãe e pai, a gente não quer dar o melhor para o nosso filho? Vocês acham que o nosso Pai não quer dar o melhor para nós? Mas tem como a gente dar uma moto para uma criança de 5 anos? Não tem como. Então talvez o que você está pedindo não chegou a hora. Talvez aquilo que eu quero não chegou a hora ainda. O Senhor está tratando o meu caráter, o Senhor está moldando a minha vida, meus pensamentos, minhas atitudes. O Senhor está arrancando toda a raiz de iniquidade, toda a raiz de transgressão. O Senhor está fechando a minha boca para eu parar de falar mal das pessoas. O Senhor está fechando a minha boca para eu parar de ficar com achismo. A gente não tem que achar nada. Nós não somos juiz de ninguém. O único juiz é o Senhor. Nós não estamos aqui para dizer se o louvor está bom ou não, se a palavra está boa ou não, porque não é nada para nós. É sobre o Senhor, o culto é dele. A adoração é dele, é para ele. Então, se a gente começar a fazer uma lista, nós precisamos ser muito tratada. Nós precisamos deixar que o Senhor nos trate demais, porque nos falta muito. Quem reconhece aqui que precisa ser muito tratado? Eu reconheço demais. Como a gente falha. Como a gente falha. Nós não somos perfeitos e jamais vamos ser. Mas nós estamos em busca de santidade. Que o Espírito de santidade venha te tomar. Que o Espírito de santidade venha me tomar, venha nos dar vestes novas nesse dia. Rebarabassore canta labás. Ore que achedemianto, le que afiaçou. Troca as nossas vestes, Jesus. Tira as vestes sujas, Pai. Dai-nos uma veste celestial. Uma veste limpa, uma veste branca, uma mente nova, uma mente purificada. Talvez tenha muita perversidade ainda dentro do teu coração. Talvez ainda tenha muita perversidade dentro da tua mente. Rebarabassore canta labás. Talvez o inimigo ainda tenha trago muitas coisas do passado, que você ainda deseja, não dá para brincar de ser crente, não. Não dá para brincar de servir a Deus, não. Jesus está voltando e as almas estão indo para o inferno. E é tempo da gente se levantar. Mas não é para se levantar para se aparecer, não. É para se levantar para ganhar almas. É para se levantar para resgatar aquele que está nas garras de Satanás. Aquele que está lá no inferno mesmo. Porque o Senhor nos deu autoridade. O Senhor te deu autoridade para você pisar na cabeça da serpente. E para falar, chega, Satanás, de brincar com a minha vida. Chega de brincar com a minha família. Chega de zombar do meu ministério. Chega de me travar. Chega de viver uma vida de escassez. Chega de não avançar. Que haja um avanço nessa noite na tua vida.
na minha vida em todas as áreas. Que seja uma noite de rompimento. Que seja uma noite onde o Senhor venha quebrar todas as cadeias. Que a gente possa deixar de ser uma pessoa almática. Porque na alma, meus irmãos, fica ali os sentimentos, as emoções. E quantas coisas tem dentro da nossa alma? Você sabia que a alma não se converte? Nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma não se converte, a gente precisa converter ela e colocar ela no lugar todo dia. Todo dia a gente tem que olhar, Senhor, limpa a minha alma, limpa o meu coração, me santifica, me perdoa, me limpa. Eu libero, eu rejeito todo esse espírito maligno de Leviatã, de Kundalini, de Jezebel. Há tempo para todas as coisas, meus irmãos. E é tempo de levantar. Mas é tempo de fazer uma oração de guerra. Assim como o nosso Pai espiritual aqui nos ensina. Não há tempo de fazermos aquelas mais orações bonitinhas, não. É se levantar contra o inferno. Porque cada vez que nós avançamos, o inferno vem com tudo. E se a gente não se revestir, o diabo nos abala. Ele nos abala. Eu estava a trabalho com o meu esposo num outro país, e aí, eu não sei se alguém viu um vídeo que eu postei, isso foi a semana passada. Entrou uma camareira no quarto, e aí eu estava terminando de pegar minhas coisas e saí. E o Senhor falou para mim, não sai não, volta lá e fala com ela. Eu não sei falar inglês, ela falava só inglês. Falei, Jesus, e agora? Como que eu faço? Eu sei falar um pouco de espanhol. Aí o Senhor, só vai. Então a gente só tem que obedecer. Só obedecer. Fui lá falar com ela, comecei a falar de Jesus, ela falava espanhol, glória a Deus. E na hora é o Espírito Santo, a gente não tem que se preocupar com nada. Quando Deus fala, vai, a gente só vai. Comecei a falar de Jesus, comecei a ministrar a vida dela, perguntei se ela ia para alguma igreja, eu sabia que não era coisa boa. E ela falou para mim que sabe qual é a igreja que ela ia? A igreja dos mormons. Se eu não tenho estrutura no Senhor, eu já iria me abalar um pouquinho ali, não iria? Mas eu sei em quem eu creio, eu tenho estrutura no Pai. No momento que ela falou, eu continuei ministrando a vida dela em amor. Perguntei para ela se ela queria aceitar Jesus. Comecei a falar de Deus, aquela mulher começou a chorar, aquela mulher começou a se quebrantar, e ela falou, eu quero aceitar Jesus sim. Eu falei, então repete a oração aqui comigo. Lá no quarto do hotel. Falei, repete a oração comigo. E eu fui orando, e ela foi falando, e foi repetindo, e aceitou Jesus, e me abraçou, e falou quanto eu precisava dessa palavra. Se nós não estivermos cheios do amor de Jesus, a gente não se importa com as pessoas. Está uma geração que só se importa com si, consigo mesmo. Está uma geração que não está se importando com o que o meu próximo está passando. E aí, voltando para o que queria falar para eu não perder o raciocínio, foi uma bênção. Eu falei, não, já valeu a pena eu ter vindo aqui, porque quando nós saímos do Brasil para ir para lá, eu falei, Senhor, meu esposo está indo a trabalho, eu estou indo para acompanhar, vou acabar desfrutando um pouco, mas eu estou disponível para o teu reino. Me usa como o Senhor quiser, com quem o Senhor quiser. E aí Deus já foi usando no caminho, no Uber, tá? No Uber, meu marido já foi mandando Jesus para o moço do Uber, daqui do Brasil, lá no Uber de lá também. A gente não pode perder oportunidade nenhuma. Todo dia à tarde eu descia para o hotel e fazia questão de descer com a minha Bíblia. Lá ia eu, os moços do hotel ficavam olhando, eles deveriam achar estranho. Eu não estou ligando, porque vai que tem uma oportunidade de uma pessoa do meu lado que às vezes poderia estar querendo se matar. E eu vou falar de Jesus para aquela pessoa, vou levar um pouco de amor, de conforto. Então nós temos que andar preparado. Preparado. Você quer evangelizar, mas você tem evangelizado dentro da tua casa primeiro? Ah, não, eu quero ir para a África. Eu quero fazer missão lá na África. Mas não tem evangelizado nem o vizinho do lado. Mas nem o seu primo da sua família que está desviado nem sabe que você serve a Deus. Para pensar quanto o Senhor precisa nos tratar. Ninguém começa grande, meus irmãos. Isso em todos os sentidos, todas as áreas da nossa vida. Ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. Como a árvore do cedro do Líbano. Ela começou pequenininha, mas ela voou. Ela deu fruto. Então, que nessa noite o Senhor possa nos firmar. O Senhor possa nos dar estrutura. Que o Senhor possa nos dar obediência. Que o Senhor possa nos fazer amar a palavra dEle. Amém, meus irmãos? Esse desígnio que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, o inimigo não pode mais nos roubar. Chega de roubar aquilo que é nosso. É a gente se levantar e falar, Senhor, eu tomo posse hoje, tudo aquilo que é meu no mundo espiritual, porque o Senhor já liberou, já está liberado.
Desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe, já tinha tudo escrito, tudo liberado para a minha vida e para a tua vida. Mas por que nós não alcançamos muitas vezes pelas más atitudes? Por fazer escolhas erradas. E aí a gente acaba culpando quem? Deus, que não tem culpa de nada. Então, se já está tudo liberado para as nossas vidas, nós, como hoje, somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, nós vamos orar, mas uma oração: Senhor, chega, diabo, chega, pega todas as suas tralhas e saia daqui. Depois que eu orei pela vida daquela mulher, o nome dela é Beth. Aí, à noite, fui dormir, né? Imagina já o que aconteceu, esse capiroto. Aí, todo dia de madrugada, eu oro na madrugada, já tenho 6 anos mais ou menos, já acostumei na oração da madrugada. Amo. Fui orar de madrugada, tudo bonitinho, voltei a dormir. Não deu meia hora, meus irmãos. Foi tenso, viu? Vocês acham que o inimigo fica quieto? Não fica. Você ataca, vem o contra-ataque. Mas ele não sabe que todo dia eu ponho a armadura espiritual. Todo dia. Se você não tem esse hábito de se revestir das armaduras espirituais, coloca todo dia. Coloca a armadura, mas depois saiba tirar e colocar uma nova. Porque um guerreiro, quando ele vai para a guerra, ele coloca uma armadura nova. Mas no meio da guerra, a armadura dele fica toda machucada, não fica? Ele vai permanecer com aquela armadura? Não, ele precisa tirar. E assim é no mundo espiritual e no mundo físico. Começou de manhã, coloca a armadura. À noite de dormir, Senhor, eu tiro essa armadura usada desse dia e eu coloco uma armadura nova sobre a minha vida. O diabo até tentou me perturbar. Meus irmãos, eu estava tentando dormir, eu nunca tinha sentido uma experiência tão forte, eu senti no meu físico, veio um gelo. E sabe quando você pega... Presta seu braço aqui, minha irmã, diante de Deus, o que eu senti. Eu senti aquele gelo assim. Sabe quando alguém pega no seu corpo e faz assim, ó? Mas sacode muito. Assim que eu senti o cão me sacudindo. E o Jesus, o que é isso? E aí eu não conseguia abrir minha boca. Eu não conseguia abrir minha boca, mas o meu pensamento: Senhor, me cobra com o teu sangue, me cobra com o teu sangue. Eu repreendo, comecei a clamar. Saiu. Depois veio de novo. Aí eu precisei levantar e não dormir mais, né? Aí comecei a guerrear, lá pelo quarto. E isso, que sempre quando eu vou num lugar, que isso são atos proféticos que a gente precisa fazer, toda vez que eu vou para uma casa, que eu vou dormir em um lugar diferente, eu unjo tudo. Eu não sei quem dormiu ali. O meu matrimônio é santo. A minha vida sexual com meu esposo é santa. Eu vou deitar numa cama suja? Eu vou deitar numa cama contaminada? Não. Então eu ungi tudo o quarto antes. Mas eu peguei uma filha do cão ali, né? Vamos dizer assim, que servia a igreja dos Mormons. No momento ali, mas apresentei ela para Jesus novamente. Ela voltou para a casa do Pai. Então, à noite, o inimigo estava com fúria contra a minha vida. Mas ele pode até tentar contra a tua vida e contra a minha vida, mas nós estamos enraizados. Nós estamos criados na rocha, que é o Senhor. Nós temos palavra, nós temos jejum, nós temos comunhão, nós temos obediência. Ele tenta, mas ele bate em retirada. Aí comecei a me levantar em oração de guerra e o inferno tem que sair. Tem que sair. Nós aprendemos aqui a como orar. Parece que aqui dentro a gente se torna tão forte, mas parece que quando a gente chega dentro da nossa casa, a gente fica tão pequenininho, não é? Isso não pode acontecer. Não pode, minha irmã e meu irmão, não pode. Você tem autoridade. O Senhor te deu autoridade, o Senhor me deu autoridade. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, pelos ensinamentos dessa noite. Obrigada porque o Senhor corrige o filho que ama. Obrigada pelo ensinamento desta casa. Obrigada porque o Senhor tem nos firmado, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos levantado. Oh, rebarabaxerecanta, labarabassorecanta, arabás. Bispo, eu estou no tempo? Aleluia. Aleluia. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos pedir o DNA do Senhor. Quanto o nosso DNA é corrompido no decorrer dos anos. Desde a nossa infância, quantos ciclos nós passamos que precisamos quebrar. Fecha os teus olhos aí um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E eu quero agora pedir que o teu Espírito Santo, Pai, possa examinar o nosso coração.
E tudo aquilo que o inimigo corrompeu, a nossa identidade, o nosso DNA, nós rejeitamos agora. Nós anulamos agora. Começa a anular, meus irmãos. Começa a cancelar toda palavra contrária, toda palavra maligna que talvez você recebeu do seu pai, que talvez você recebeu da sua mãe, dizendo que você não ia frutificar, dizendo que você ia ser um Zé Ninguém, dizendo que você não ia casar, que você ia sofrer igual sua mãe sofreu. Está amarrado, está repreendido, está destruído, está cancelado. Você vai ter um matrimônio abençoado, você vai ter um homem e uma mulher abençoada do seu lado. Que todo espírito de escassez, que desde a sua infância implantaram para você, que aquilo é caro, que aquilo você não pode, e que você vai no mercado e compra só os mais baratos, está repreendido. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, e nós temos que colocar o melhor dentro da nossa casa. Vai orando, vai orando, nós somos filhos, Senhor. Nós somos filhos, Senhor. E nós abençoamos, Pai. Desde o ventre da nossa mãe até hoje, nós quebramos todos os cativeiros espirituais. Tudo aquilo, Senhor, em nome de Jesus, que tem corrompido o nosso DNA, tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado da Tua presença, nós rejeitamos e anulamos e declaramos que a partir de hoje, Pai, nós vamos viver um tempo novo. Nós vamos, Senhor, ser enraizado, Pai, na rocha, no cedro do Líbano, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem quer viver isso, meus irmãos? Quem cresceu, o bispo me deu mais um tempinho. Quem cresceu em uma família com muita escassez? Eu cresci, é difícil, né? Porque sem você perceber, o inimigo te sabota. Às vezes, para pensar, é um culto de ensino, tá? Por isso que nós estamos conversando. Quantas vezes nós entramos dentro do mercado, quando eu estava orando, eu me via. E se não tomar cuidado, até hoje ainda acontece. Você está com dinheiro que você pode ir lá, um exemplo, comprar um sabão em pó Omo. Para mim, o melhor é o Omo, não é? Não sei para vocês, mulheres donas de casa. Mas não, e qual que é o mais ralé? Não, o brilhante é bom ainda. O de chão. E aí, olha só a mentalidade de escassez, como tem que ser transformada. Muitas vezes nós temos o dinheiro e a condição de comprar um Omo, de comprar um Comfort bom, um Downy. São exemplos só que eu estou dando. Mas a gente vai para o pior. Quem se identificou aqui? Muitas pessoas, não é? Você tem condições de dar um presente tão bom para o seu esposo, mas você quer dar o mais barato. Você tem condições de sair, poder comer algo que você tem vontade. Ah, não, eu não posso comer não porque eu vou gastar, não posso gastar. Nós temos que desfrutar do melhor dessa terra. O nosso Pai é precioso. Tudo com ordem e decência. Mas por que não estamos desfrutando do melhor? Por que não quebramos ainda esses ciclos? E acaba passando para a nossa geração, acaba passando para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu quebrei esse ciclo da vida das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Você é vovó, irmãos. Daqui uns dias minha netinha nasce, no dia 7 ela vai nascer. E já foi quebrado da geração das minhas filhas, porque hoje eu vejo elas prósperas, eu vejo elas crescendo, eu vejo elas abençoadas. Mas por quê? Porque teve uma mãe que colocou o joelhinho no chão para quebrar toda a maldição hereditária. Talvez você não rompeu ainda, porque tem cativeiros e maldições hereditárias da sua vida que precisa ser confessada. E talvez não foi nem por você, mas foi pela sua linhagem. Foi pela família de mãe, de pai. Então, quando você orar, quebra. O apóstolo nos ensina tanto isso aqui, meus irmãos. Não é novidade para vocês. Eu sei que não é. Mas o Espírito está me levando a falar isso. Quebra. A gente tem que fazer um mapeamento espiritual. Por que eu não estou avançando, Senhor? Por que eu não estou rompendo na área financeira, na área ministerial, na minha comunhão com Deus, no meu relacionamento com as pessoas? Por que isso não está acontecendo? O que está acontecendo? Comece a notar. Talvez você é uma pessoa muito fechada, talvez você é uma cara muito fechada, mas por quê? Porque você viu sua mãe o tempo todo sendo assim. Talvez você grita com os seus filhos e às vezes até bate, porque você viu seu pai fazendo isso com os seus irmãos e com você também. Aí você acha que você deve bater também, porque educar é bater. Está repreendido em nome de Jesus, que dó das crianças.
Livra as crianças, Senhor. Livra as crianças, Senhor. Tem misericórdia dessas crianças, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ser libertos, é muito profundo. E esse profundo da raiz é muitas áreas da nossa vida que passa para a gente estar perfeita. Perfeita não, porque perfeita ninguém existe, mas para a gente estar madura para poder subir. Então, muitas vezes a gente chora, a gente esperneia, a gente quer coisas e situações, mas nós não estamos preparados ainda. Nós precisamos se autoavaliar, fazer uma ficha ali, um mapeamento espiritual e começar a analisar. Seja crítico com você mesmo. Olha para você. Mas muitas vezes o espírito de Leviatã, ele é tão terrível, que é o orgulho, que nos impede da gente reconhecer onde a gente está errando. E se nós não reconhecermos, nós não vamos romper. Enquanto tiver o orgulho no nosso coração, nós não vamos romper. Enquanto tiver o orgulho que, não, eu não vivo uma escassez, não. Não desfruta de nada do melhor. Não avança, não rompe, não faz nada. E não vive uma vida de escassez. Não, eu não sou orgulhosa. Mas dentro da casa não ouve o marido não escuta a mulher. Nem parece que é um parceiro os dois, parece que é inimigo. Não se conversa. Que matrimônio que é esse? Que fruto que nós estamos dando? Aqui dentro da igreja tudo bonitinho, mas chega dentro de casa, não olha um para a cara do outro. Que raiz é essa? Que rocha é essa que nós estamos fundada? A de Jesus aqui não é. Nós erramos, nós falhamos, sim, somos humanos. Mas no momento que a gente está cheio do Espírito Santo e que a gente está enraizado na rocha, assim que a gente erra, vem um alerta do céu. Peça perdão. Peça perdão. Você errou. E como é bom a gente ser humilde, meus irmãos. A humildade nos leva a subir. Mas aquele que não é humilde, o Senhor abate. E como é difícil, né? A gente reconhecer. É difícil, mas não é impossível. Amém? Porque somos um povo escolhido. Somos um povo que estamos aqui para vencer, para fazer a diferença nessa terra. Que seja quebrada essas palavras que as pessoas dizem desde quando eu era pequena. Ah, não, ser crente é passar por luta. Ser crente é viver na prova. Tá repreendido, eu não vivo isso não. Eu vivo uma vida em abundância. Porque o meu Pai me dá condições de poder dar o melhor. Que eu posso, dentro das minhas condições, é o melhor que eu dou. Guarda a sua taça bonita dentro da sua casa e para o seu esposo coloca o copo de requeijão. Misericórdia, meus irmãos. Não dá. Faz uma mesa posta na tua casa. Tira o de melhor que você tem de dentro da prateleira. Primeiro é a nossa casa, meus irmãos. Coloca o seu melhor lençol, senão você vai morrer, vai ficar tudo aí. Coloca o melhor lençol para você desfrutar. Usa aquele perfume que está guardado, que você só usa em casos e casos e casos, ele vai até vencer. Usa seu perfume todo dia para o seu marido, para sua mulher. Ou você que não é casado, usa para você ter o perfume de Jesus. Usa para você, mas desfruta do melhor dessa terra. Muitas vezes nós temos tudo e não desfrutamos, porque a escassez está enraizada dentro de nós. Que esse espírito maligno saia da nossa vida, saia da nossa linhagem, saia da nossa mente, saia da nossa casa, em nome de Jesus. O marido vai dormir com a camiseta de vereador. Em nome de Jesus, mas aqui não tem isso não. Era só lá em Atibaia que tinha. Eu estou falando com pessoas maduras, amém? Nós estamos brincando, mas isso daqui é muito sério, meus irmãos. Por que para as pessoas é o melhor e para dentro da tua casa é de qualquer jeito? Por quê? E muitas pessoas vivem dessa forma, porque o Senhor está me mostrando. Muitas pessoas vivem dessa forma. Aí chega uma visita em casa, não, vou arrumar uma mesa linda. A visita vai embora, guarda tudo. E depois para a família, que tem que ser o melhor, põe tudo do pior. Não. Se nós não formos fiel dentro da nossa casa, nós não vamos chegar no lugar de excelência que o Senhor vai nos levar. Porque enquanto nós estamos sendo tratados, o Senhor está nos preparando para nos levantar como o cedro. Mas primeiro, eu preciso me humilhar, eu preciso reconhecer, eu preciso dar frutos diferentes. Eu preciso ter atitudes diferentes, eu preciso ter um coração limpo como o de Davi. Davi, quando ele foi ungido por Samuel, logo ele virou rei?
Não, demorou, né? Por que demorou? Deus estava tratando. Deus estava tratando, mas depois, quando Deus exaltou, ele tinha um coração tão lindo, ele teve tantas oportunidades dele caluniar, dele matar Saul, mas ele não tocava no ungido do Senhor. Quantas vezes a gente fala mal do ungido do Senhor? Quantas vezes a gente fala mal do nosso irmão, que nós temos que amar como nós mesmos? Se eu não consigo amar o meu irmão, que eu estou vendo, como que eu vou amar a Deus? Se eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos da igreja, se eu não consigo ter comunhão com a minha família, que testemunho eu estou dando? Como que eu vou pregar o evangelho do Senhor? Como que eu vou sair para as ruas para evangelizar? Sabe o que vai acontecer? Vai manifestar o demônio, ele vai rir da tua cara e da minha. Se nós não tivermos uma vida em santidade, você vai expulsar um espírito de luxúria ou de imoralidade sexual, de um demônio que manifestou ali, mas dentro da tua casa, Jesus, Jesus, Jesus. Rebarabaçou, é uma noite de concerto, meus irmãos. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Eu já vou encerrar, meus irmãos. O processo dói. Ele dói e ele é para doer mesmo, porque se não doer, não faz sentido. Não faz sentido. Se o seu jejum não está te doendo, se a sua comunhão com o Pai não está te doendo, não está te espremendo, não está te esmagando, que tem vezes que parece que a gente vai morrer, e você fala, Senhor, o que é isso? É tanta coisa, é tanta afronta, é tanta luta. Se não está assim, alguma coisa está errada. Mas também não é para viver a vida toda assim não, tá? Nós temos que desfrutar, nós temos que viver o melhor dessa terra, nós temos que sorrir. Tem gente que acha que ser crente é viver de cara amarrada, de cara fechada, não sorrir para ninguém. Meu Deus, mas só estou na prova. Tudo bem, meu irmão? Ah, tá tudo bem, estou na prova. A prova nunca acaba? Misericórdia, nunca acaba. Eu tenho uma tia, gente, que ela é cristã de anos. Eu acho que ela tem uns 30 anos que ela é cristã. Toda vez, bênção, tia, tudo bem? Ah, estou rompendo em fé. A vida toda. Só vive na luta. Eu não vou falar para ela, né? Mas eu penso comigo, Senhor, mas que fé que é essa que ela está rompendo, que ela nunca avança? Vive sempre naquela lamúria, sempre na reclamação, sempre naquele chororô. Nunca está bem? Nunca tem nada de novidade na vida? Isso é servir uma Deus que vive profundidade com o Pai? Isso é um cristão, um irmão que vive na rocha? Me desculpa, mas não é. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não bate. Porque servir a Deus não é isso, não. A gente passa por luta? Passa. A gente passa por prova? Passa. A gente é esmagado. E como nós somos? Mas nós somos tão felizes. Quando vem a unção do riso aqui, meu Deus, eu vou embora para casa rindo, gente. Servir a Deus é isso, é alegria, é amor. É a gente estar de bem com a vida, ainda que está tudo ruim, mas vai tudo bem. Vai tudo bem, porque eu não vivo pelo que eu estou vendo. Eu não vivo por isso, eu vivo pela fé. O meu Pai está providenciando tudo, já deu tudo certo, vai dar tudo bem. É mudar a mentalidade, é mudar nossos pensamentos. Amém, meu irmão?